Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar nossa leitura bíblica. Vamos terminar a leitura de Gênesis hoje. Leremos os capítulos 49 e 50, também o Salmo 25 e Mateus 25. Como nós vamos encerrar hoje a leitura do livro de Gênesis, então quero convidar você a escrever aí nos comentários alguma mensagem nesse sentido, de você ter terminado a leitura de Gênesis. Você pode escrever assim: eu li Gênesis em 2023. Um registro, né, para que outros possam se encorajar a ler também, né? E como eu disse lá no início, né, antes da gente começar essa jornada, a cada etapa é importante a gente celebrar, a gente curtir e a gente compartilhar com outras pessoas esses nossos progressos, né? De repente você nunca leu o livro de Gênesis até hoje, por alguma razão, então é uma vitória para você ter lido todo esse livro, né? Um livro longo, são 50 capítulos de histórias diversas, né? Então requer bastante paciência, concentração, né? Então, se você leu comigo o livro de Gênesis, seja pela primeira vez ou não, deixe registrado aí, tá bom? Quero ver quem é que acompanhou comigo até aqui toda essa leitura de Gênesis, tá ok? Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo livro de Gênesis, obrigado, Senhor, pela instrumentalidade de Moisés ao registrar as palavras deste livro. Obrigado a Deus, porque ao longo de séculos esse livro foi preservado pelo teu povo, foi transmitido com fidelidade e chega a nós, ó Pai, traduzido para a nossa própria língua. Obrigado, Senhor, pela diversidade de ensino, de preceitos, ó Deus, que obtemos deste livro, Pai. Há coisas que são difíceis, que são complexas, que não ficam tão claras, mas, ó Deus, sem dúvida, Pai, o Senhor tem nos ajudado a entender a Tua palavra, Senhor. E assim continua fazendo na nossa vida, Pai. Que a Tua palavra seja o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. É isso que nós pedimos hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora concluir a leitura de Gênesis. Gênesis 49. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho,
e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Aser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Muito bem, essas foram as palavras de Jacó para os seus filhos. Cada um deles, ele pronunciou palavras aqui, ora palavras de bênção propriamente dita, né? Ora de repreensões. O fato é que Jacó não deixa de pontuar aquilo de errado que seus filhos fizeram, também não deixa de exaltar e de elogiar, de louvar aquelas coisas que seus filhos fizeram de bom, né? Ele elogia muito José, ele critica, né? Acho que critica não é a palavra, mas ele registra essa repreensão a Rúben pelo que ele fez, a Simeão e Levi pelo que fizeram. E sem dúvida o que se destaca aqui nessa revelação, aqui nessa bênção que ele faz aos seus filhos, é a bênção que ele pronuncia a Judá, do versículo 8 aqui em diante, né? Até o versículo 12. Judá hoje, sabidamente, a gente sabe que é de Judá que vem o Salvador, né? E parece que na mente de Jacó, como um profeta, vamos dizer assim, ele já tem em mente que algo especial vai acontecer na descendência de Judá. Fala que seus irmãos o louvarão, que a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Fala que os filhos, os demais, né, se inclinarão diante dele. Fala dele como um leão, né, como um leão poderoso, que ninguém vai despertar quando estiver descansando. E o versículo 10 é muito, muito interessante. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, cetro é um bastão,
um instrumento, né? Tá me faltando a palavra adequada aqui, mas que eram utilizados pelos reis e que eram um símbolo de poder e de autoridade. Ele está dizendo então que Judá vai ter essa proeminência dentre as demais tribos. De Judá sairão os reis. E de fato isso acontece na história, né? Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aqui Siló é uma referência clara a esse rei dos reis, que reinará não só sobre o seu povo, mas sobre todas as nações, sobre todos os povos, né? Outra tradução possível, está aqui descrito, é até que venha aquele a quem pertencem. Então, é uma tradução também interessante, né? Talvez até mais clara do que Siló, né? Siló foi um lugar provisório, se eu não estou enganado, onde ficou o tabernáculo, alguma coisa assim. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Mas aqui essa bênção direcionada a Judá é muito interessante, tá? Não dá para a gente comentar a respeito de tudo, né? Tem coisa aqui que a gente teria que estudar um pouco mais, mas essa é a bênção que ele pronuncia a cada um dos seus filhos. Versículo 29. Depois Jacó lhe ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, com propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. Os egípcios ficaram de luto 7 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar o meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vai e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. E José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado, e foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram.
porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Muito bem, eles levam o corpo de Jacó, de Israel, sepultam, fazem todo o procedimento, né, para a sepultura dele. E no retorno, seus irmãos tentam resolver a questão, tentam se safar de não serem punidos ali, mortos por conta do seu pai, né, ter morrido. Eles também pensaram que José poderia aproveitar para se vingar deles, mas José não tinha no coração o desejo disso, de vingança. Pelo contrário, ele tinha uma noção muito clara de que Deus conduzia sua vida. Essa noção da soberania de Deus nos ajuda a interpretar a realidade de uma forma adequada, de uma forma correta. E ele diz: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. É isso que eu venho falando várias vezes. Deus não é responsável pelo mal, mas ele direciona o mal feito por nós, dos quais nós somos responsáveis, para o bem, para cumprir a vontade dele. E nesse contexto foi a preservação do povo no Egito, por um longo período, para que eles pudessem crescer, se multiplicar e depois retornar para o seu lugar em Canaã. Versículo 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Pois bem, a história termina com a morte de José. José, que foi um instrumento de Deus para a salvação do povo de Israel. E o fez muito bem, com sabedoria, com inteligência, com um espírito resiliente, suportando as aflições, as angústias. Mas no tempo devido, Deus o exaltou e o pôs por cabeça de todo o Egito. Essa história ilustra muito bem o Evangelho. Muito bem, muito bem. Uma história impactante, né? Ok, vamos seguir. Terminamos o livro de Gênesis, agora vai lá, digite lá. Eu li Gênesis em 2023. Agora vamos para o Salmo 25. De Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade.
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e na sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Salmo 25, Salmo de Davi, ele ora a Deus pedindo seu auxílio, né? Ele se vê numa situação de perigo, né? Seus inimigos o cercam, ele declara sua confiança em Deus, ele diz que eleva, né, a sua alma, ele se projeta para Deus, ao invés de se projetar para a lamúria, para a lamentação, para o rancor, o ódio, ele se projeta para Deus, ele busca Deus. E aqui, diferentemente daqueles salmos que nós lemos anteriormente, e pelo menos um deles, ele reconhece os seus pecados, ele fala dos pecados da mocidade, ele pede a Deus misericórdia. Tem vários versículos aqui que falam aqui, ó, do pecado. Perdoa a minha iniquidade, que é grande. Tem mais aqui. Tem mais um outro aqui, ó. Perdoa todos os meus pecados. Então, ao mesmo tempo em que ele busca a Deus, ele reconhece os seus pecados, ele pede perdão. Então, não significa que ele se contradiz, né? Há situações em que os servos de Deus têm toda a razão mesmo. E estão corretos, estão andando no caminho do Senhor e por isso estão sendo perseguidos. Agora, há contextos também em que os nossos pecados trazem consequências, né? Então, provavelmente, o contexto em que ele escreveu esse salmo é um contexto em que ele para pensar e ele percebe que os seus pecados, de alguma forma, estão vinculados a esse momento de sofrimento que ele está passando, né? Não como punição, mas como consequência, né? Então, ele pede perdão, inclusive, a Deus. E o versículo 12, um versículo muito interessante também, para a gente guardar no coração, né? Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A gente deve buscar sempre a instrução de Deus para as decisões que nós tomamos. Por quê? Porque a gente sabe que Deus, de fato, instrui e guia o seu povo nas tomadas de decisões, das mais complexas às mais simples, das mais corriqueiras às mais significativas da vida, ele guia os nossos passos, né? E aqui não é uma referência a buscar sinais de Deus, enfim, fazer barganha e trocas com Deus, não. É a instrução mesmo pela Escritura, pela iluminação do Espírito, através da Palavra de Deus. É assim que Deus nos ajuda a fazer as escolhas da nossa vida. E assim vamos então a Mateus capítulo 25, que é a continuação daquele sermão escatológico.
Então, perdão. Então, ainda. Calma aí, vamos lá. Ai, essa voz aqui às vezes dá uma engasopada. Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, aqui é uma parábola para ilustrar o conceito que eu já enfatizei bastante na leitura anterior, do capítulo 24, né, a parábola das 10 virgens. Eu não estudei muito bem ainda o contexto aqui dessa parábola, precisava dar uma estudadinha melhor, mas eu não acredito que seja um casamento de um noivo com 10 virgens, né? Eu imagino que elas sejam parte da festa, né? Parte da cerimônia, uma cerimônia que tem lâmpadas, né? que tem ali a presença dessas velas, não sei, ou lamparinas, né? Como está aí, e elas têm um papel importante nessa cerimônia, mas não são as noivas, né? Existe o noivo e elas são as virgens que participam da festa, mas não as noivas. Tá? Mas de qualquer forma, está ilustrado aqui o princípio de que elas precisariam estar preparadas para o momento que o noivo chegasse. Independente de que hora fosse, elas tinham que estar preparadas. E as que não estavam preparadas acabaram ficando para fora da cerimônia. Parábola dos talentos, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Talento é uma peça de ouro ou prata usada como dinheiro, pesando cerca de 34 quilos. Puxa, bastante. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei?
Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O discurso iniciado no capítulo 24 segue agora no capítulo 25, é a continuação. Essa parábola dos talentos, se a primeira que a gente viu, né, das 10 virgens, ensina que nós devemos estar preparados, aqui, nessa parábola dos talentos, significa que nós devemos estar em trabalho, produzindo a partir daquilo que Deus nos deu para a glória dele, para que quando ele voltar, nós possamos entregar a ele mais do que ele deixou conosco, vamos dizer assim, né? Multiplicando aquilo que ele nos deu, né? Aqui é usado uma peça de dinheiro, né? Talvez a gente possa ter aplicações nesse sentido também, econômicas, mas também podemos, sem dúvida, fazer aplicações no que diz respeito aos nossos dons e talentos também, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de talento mesmo. Então, devemos estar em vigilância, devemos estar preparados e devemos estar trabalhando, servindo o tempo todo ao Senhor, porque a qualquer hora ele pode chegar. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, nessa parábola que ele conta aqui, é também uma parábola, né, do grande julgamento. Ele faz a separação, né, entre ovelhas e bodes, ovelhas e cabritos, as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e estes que são considerados como ovelhas são aqueles que, enquanto ele não chegou, serviram uns aos outros, serviram aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos, desde Mateus 18, a gente já vem estudando, né? Os pequeninos não são as criancinhas. Embora também possam ser, claro, mas os pequeninos são aqueles que humildemente se rendem a Jesus.
que são servos de Jesus, são discípulos de Jesus e que eventualmente estão nos locais mais complicados possíveis, né? Eventualmente esses pequeninos passarão sede, fome, estarão em viagem como forasteiros, fugindo talvez das suas terras natais, talvez estejam sem roupas adequadas, talvez estejam enfermos, talvez até estejam presos. Então Jesus está dizendo que as ovelhas são estes, que dão atenção aos seus pequeninos, que vivem numa situação de grande fragilidade e de penúria. Quando fala aqui de presos, né, por exemplo, eu não creio que sejam os criminosos. Eu creio que sejam os presos por causa de Cristo, né? Muito bem, essa foi a leitura do capítulo 25. Estamos também na reta final de Mateus. Que legal. Vamos colocar aqui. A próxima leitura já será a última do mês. Essa aqui de hoje, né, vai ao YouTube no dia 30 de janeiro. O próximo já é dia 31. É a última leitura do mês. E assim terminamos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.